Bom dia, sejam então bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto Prévio, o nosso programa, e comigo tenho já o painel político habitual. À minha direita, António Araújo do PSD, Adriano Santos do CDS-PP e à minha esquerda, José Joaquim do PS e Amadeu Magalhães do Movimento Independente Amarante Somos Todos. O tema de hoje, e porque estamos também prestes a assinalar um ano das eleições autárquicas, é precisamente o balanço do primeiro ano de governação do atual Executivo. Sem mais demoras, muito bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui connosco para mais um debate político. Dr. António Araújo, começava por si. Portanto, ainda não estamos bem num ano, este ano ainda não está completo e, portanto, fazer balanços ainda antes deste primeiro ano, de certa forma, pode ser também, até diria eu, um pouco precipitado, mas já que foi este o tema eleito, a primeira questão é inevitável e é exatamente pedir-lhe, de certa forma, um balanço destes meses, digamos assim, deste quase ano de governação do atual Executivo. Antes de mais, bom dia a si, Andreia, saúdo também os meus colegas de painel e saúdo todas as amarantinas e os amarantinos e, em geral, todos os ouvintes que nos estão a ouvir e nos poderão ver posteriormente na RFM TV. Antes de responder à sua pergunta, queria apenas fazer aqui uma pequena observação. No último, e voltando ao último debate sobre a barragem de Fridão, ficou aqui no ar a dúvida sobre se os protocolos, na altura celebrados com o EDP, se tinham sido assinados ou não. A verdade é que nós confirmamos isso, foram efetivamente assinados pelo anterior Executivo, inclusive com as cláusulas de confidencialidade, e isso, como disse na altura, nós, PSD, votámos contra, mas eles foram assinados, a maioria do Partido Socialista fê-los aprovar e assinou-os ainda no interior executivo, e então é com esses protocolos que, pelos vistos, vamos ter que viver se a barragem vier a ser construída, e mediante isso não sei se haverá alguma margem de manobra para se poder mudar algumas dessas cláusulas, pelo menos sem grandes órgãos para o município. Mas voltando à sua pergunta, eu queria também registar que me parece um pouco cedo para se fazer um balanço do primeiro ano de mandato, uma vez que os órgãos autárquicos, salvo erro, portanto, tomaram posse no dia 20 de outubro, ainda falta mais de um mês para fazer esse ano, e até porque normalmente nestas situações isto começa após o primeiro ano com uma entrevista ao Sr. Presidente da Câmara para ele de facto ser o primeiro a fazer esse balanço. Isto dito, já que este tema é o que vamos hoje abordar, para fazer um balanço ao longo deste ano, não é em termos gerais, portanto não é muito fácil, portanto, fazer resumidamente todo um trabalho que tem sido executado ao longo deste ano. Mas o que me parece, assim, numa primeira abordagem, é que há uma boa atitude, uma atitude diferente, começando logo pelo Sr. Presidente da Câmara, que demonstra, em nosso entender, mais vontade, mais determinação, mais dinâmica e até uma certa paixão pelo cargo que está a exercer, tentando exercê-lo da melhor maneira possível. E também se verifica, em meu entender, uma nova alma e uma nova atitude e até uma nova dinâmica, nomeadamente que se pode concretizar num apoio mais cordial e mais forte às juntas de freguesia, que se consubstancia, por exemplo, em várias reuniões que o Presidente da Câmara já teve com os Presidentes de Junta de Freguesia, seguramente em pouco tempo, em cerca de um ano, bastante mais do que existiram no anterior mandato. E, neste âmbito, também a Câmara já disponibilizou durante este ano cerca de 3.700 milhões de euros para a Junta de Freguesias. Portanto, houve um reforço muito significativo do financiamento às Juntas de Freguesia, portanto, na sequência do que nós sempre defendemos, de que as Juntas, em abstrato, poderão fazer melhor, fazendo mais próximo.
quer financiamento esse concretizado, quer através dos acordos de execução cujas competências foram legalmente determinadas, quer através de protocolos também, que, salvo erro, foram de cerca de 500 mil euros. Logo no início, quando tomaram posse, houve necessidade de fazer, porque, como sabem, portanto, a lei deixou de prever que, no primeiro ano de mandato após eleições, o orçamento pudesse ser feito até abril e teve que ser feito até ao final do ano. Portanto, eles, a correr, tiveram que preparar um orçamento e prepararam-no e, portanto, esse orçamento foi feito em tempo e foi devidamente aprovado e está a ser concretizado. Há também uma atitude que me parece no sentido de ter mais preocupação em ouvir toda a gente, sem qualquer discriminação, em apoiar as instituições e associações de uma forma mais próxima e mais abrangente, digamos. Por exemplo, relativamente a um projeto em Redarte que está a ser desenvolvido por uma associação, salvo erro, a Associação Viver Canadelo, está a fazer um excelente trabalho na margem esquerda ao nível, tanto de melhoria da qualidade de vida dessas populações. Há também, portanto, um reforço dos eventos ao nível que acontece em Amarante, por exemplo, um evento de alguma dimensão que houve, que foi o Ultra Trail, que trouxe centenas de pessoas a Amarante, que foi a primeira vez que foi feito aqui no Conselho. E, portanto, basicamente, e para esta primeira intervenção, penso que depois haverá mais temas a abordar, haveria muito mais temas, falar, por exemplo, na parte do acordo de Amarante, na revisão da macroestrutura para potenciar a eficácia e até também por imposição legal que foi necessário fazer, nos vários acordos de prestação de serviços no sentido de preparar o futuro de Amarante e de preparar os projetos para futuras candidaturas ao quadro comunitário 2014-2020, cujo regulamento deve estar para sair agora em novembro e, portanto, se houver já preparação de alguns projetos, é importante até para haver digamos, uma abordagem diferente a este financiamento, que é, porventura, uma das maiores fontes de financiamento público e que nos anteriores mandatos foi tão desaproveitado. E, portanto, há também uma panóplia de obras, que depois podemos falar sobre elas, mas penso que adiante depois concretizarei mais estes aspectos. Falar sobre isso. São para já as primeiras palavras, doutor? Sim, sim. Muito bem, muito obrigada. Eu compreendo perfeitamente e também comecei este debate por dizer que, de certa forma, esta discussão era um pouco, digamos, precoce, precipitada, porque percebo que num ano de governação retirar um mês é completamente diferente de em 4 anos retirar um mês e, portanto, este balanço, de facto, efetivamente pode parecer um pouco mais precipitado, mas, e de acordo com a informação que tenho, é que o tema foi eleito pelo painel político e, portanto, estamos agora aqui a discuti-lo. Muito bem, depois das palavras, então, de António Araújo, do PSD, passo agora a palavra, muito bom dia. Bom dia. Joaquim, do PS. A pergunta é a mesma, portanto, em jeito de balanço, se é que já se pode fazer, o que é que lhe apraz dizer sobre, portanto, a prestação, a atuação do atual Executivo Camarário? Bom dia, Andreia, Bom dia. aos colegas do painel, aos ouvintes da emissora e aos amarantinos em geral. O PS entende que esta gestão é uma gestão muito insegura. E é uma gestão sem o rasgo que nos prometeram em campanha eleitoral e a expectativa que criaram no eleitorado. E, por via disso, julgamos que limitam-se neste momento a fazer uma gestão cotidiana e corrente. Cotidiana e corrente. Até agora, do programa eleitoral do PSD, apresentado ao eleitoral, e começámos por aqui, poucas ou nenhumas promessas foram cumpridas. Eu ia terminar o meu raciocínio. Não é num ano, não é? Mas naquelas questões que nos pareciam que criaram algum impacto e que alavancaram de certa forma a campanha eleitoral do PSD, nós notícias não temos sobre elas. Depois, quer concretizar, senhor? Nomeadamente a questão do Parque Florestal, que foi uma questão que alavancou e que foi discutida, de um lado com uma visão, do outro lado com outra, mas que nós até este momento não temos notícias sobre esta matéria. Por outro lado, a nível das questões das obras, houve algumas obras que já foram iniciadas e lançadas por o anterior Executivo, como os derrubamentos
da parte alta da Madalena, como a Etare, como parte do arruamento do Queimado, que está a ser feita a segunda parte, mas substancialmente foi gasta a grande parte dessa obra no tempo da Câmara do Dr. Armindo Abreu, e por isso nós vimos outro tipo de obras, nomeadamente ali o Parque das Bocas, que já foi este executivo a fazer, a pintura da ponte nova. Foi indiscutivelmente uma boa atitude, reconhecemos isso facilmente, mas depois, naquilo que é substancial e nas tomadas de decisões, nomeadamente na questão da macroestrutura, pareceu-nos que houve ali muita atrapalhação. Achamos que também na questão temos uma posição completamente diferente relativamente à questão dos manuais escolares, que podemos também discutir isto. Achamos que uma questão que está neste momento a ser importante para o Conselho, que é o desnorte que esta Câmara tem tido na matéria da educação. Tem tido esse desnorte, que se nota neste momento no início do ano escolar. Nunca se viu tanta preocupação nas crianças e nos pais como agora. As questões do apoio familiar à família não estão resolvidas, não estão protocoladas, as refeições, os transportes, e por isso achamos que aqui há algum desnorte nesta área. Depois, também em outras áreas, como por exemplo na área que há pouco tempo foi discutida na última semana, na área da reabilitação urbana, houve também aqui alguma atrapalhação relativamente a esta matéria. O PS está também na expectativa que as coisas, não temos interesse que as coisas corram mal, mas temos interesse, isso sim, de cumprir com o nosso estatuto de oposição. E por isso nós achamos que os nossos vereadores têm feito um papel interessante, responsável, votando a favor quando têm que votar a favor, votando contra ou abstendo-se, ou viabilizando muitas vezes para a abstenção, como foi o caso do orçamento e da revisão orçamental, esses documentos importantes para o Conselho, porque, na verdade, é uma coisa que aconteceu e que é legítimo. Quem ganhou as eleições foi a coligação Afirmar Amarante, e o PS perdeu, e não há nenhum drama nisto. Bem, muito obrigada pelas suas palavras também. Amadeu Magalhães, muito bom dia também para si. Obrigada por estar aqui connosco em mais um debate político. Que balanço é que é já possível fazermos destes 11 meses quase do primeiro ano de governação? Bem, antes de mais quero dar os bons dias à Andreia, aos colegas de painel e aos ouvintes da emissora regional de Amarante. Eu acho que 11 meses já é tempo suficiente para se fazer, digamos, um balanço. Num primeiro momento, como já foi dito aqui, a Câmara Municipal tomou posse no dia 20 de outubro de 2013, portanto vai fazer no fim de semana 11 meses, e o movimento entendeu, desde o início, ter uma postura de responsabilidade, de assegurar a governabilidade do Executivo do município. Obviamente, sempre que essa governabilidade, o movimento Amarante, independente da Amarante Somos Todos, assumindo uma postura de responsabilidade, desde o início tomou a decisão de assegurar, sempre que não estivesse em causa os interesses da Amarante e os amarantinos, a governabilidade do município. Numa primeira fase, tínhamos aqui algumas expectativas positivas. Entendemos que devíamos assegurar, nomeadamente no primeiro ano, todas as condições para que o Executivo Municipal, digamos, conseguisse gerir o município de uma forma o melhor possível. E a primeira questão que se coloca é logo quando é apresentado o orçamento para 2014. E aí o PSD, o Movimento Independente Amarante Somos Todos, numa postura de responsabilidade, entendeu viabilizar o orçamento através de um voto até favorável e não há abstenção, como fez o Partido Socialista. Mas disse também claramente que aquele não seria o nosso orçamento se o Movimento Independente Amarante Somos Todos tivesse ganho as eleições.
e colocámos logo em cima da mesa, algumas medidas que o movimento incluiria no seu orçamento. Nomeadamente a questão do IRS, uma devolução de parte do IRS aos munícipes amarantinos, a questão da criação de um fundo de emergência social, porque estamos também num momento de crise económica e social e interessa olhar para isso. No fundo, algumas medidas que faziam parte do nosso contrato eleitoral e que, obviamente, seriam vertidas no orçamento para 2014. Obviamente, como já foi dito aqui pelo António Araújo, foi um orçamento também feito em pouco tempo. E, portanto, também não podíamos exigir aqui que a coligação Afirmar Amarante iniciasse logo 2014 com, digamos, a execução de parte das suas propostas. No entanto, com o decorrer do tempo, posso aqui também dizer que, ao nível da macroestrutura, demos também o nosso apoio e mais. Inicialmente, a proposta da Câmara era fazer um contrato com a Faculdade de Economia do Porto, com a Escola de Gestão do Porto, e essa macroestrutura, esse serviço de definição da macroestrutura, custaria qualquer coisa como 75 mil euros mais IVA aos cofres do município de Amarante. O movimento Independente de Amarante Somos Todos achou exagerado esse valor e então propôs que se fizesse aqui um trabalho mais interno, eventualmente também com a assessoria de alguém que estivesse por dentro desta questão. E assim foi. Portanto, esse contrato não foi para a frente, foi recusado e conseguiu-se, penso eu, definir uma macroestrutura equilibrada e adequada ao município de Amarante. Poderá haver aqui uma situação ou outra com a qual nós concordamos, mas isto também, nestas coisas, nem sempre nós conseguimos, nós e a coligação, e também o Partido Socialista, não conseguimos para lá fazer verter todas as nossas propostas. Mas penso que, no fundo, a proposta de macroestrutura que foi aprovada é uma proposta equilibrada e adequada ao município de Amarante. Depois também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante também propôs que a Câmara fizesse algumas assessorias estratégicas e o movimento independente também, mais uma vez com a postura de responsabilidade, decidiu aprovar, digamos, essas propostas, mas também definindo também responsabilidades, ou seja, ao fim de um ano temos que ver o que é que essas assessorias trazem ao município, porque se não trouxerem nada de novo, aí também, obviamente, que mudaremos a nossa posição. Portanto, foi esse o sentido do voto. A partir daí, nós estamos com alguma esperança que em abril, na revisão orçamental, houvesse aqui algo de novo, já pudessem ser incorporadas aqui algumas propostas da coligação Afirmar Amarante, e nomeadamente a sua grande bandeira eleitoral, que foi o Parque da Cidade. E a verdade é que não foi, não é? Temos o Parque da Cidade, mas para 2015, não é? 2015, 2016, mas nada em concreto. Aliás, sobre o Parque Urbano, tanto quanto eu sei, o Parque da Cidade, como queiram chamar, tanto quanto eu sei, até agora ainda não foi conseguida sequer a transferência da gestão daquilo que existe, não é? E lembro bem, em campanha eleitoral, se ter dito que em janeiro as máquinas avançavam em força para o Parque da Cidade. Portanto, até agora, que eu saiba, as máquinas estão lá, de certeza absoluta, podem estar outras máquinas, mas não para as obras em concreto, e tanto quanto é do meu conhecimento, também não há aqui nenhuma transferência ainda da gestão do Parque Florestal. E portanto, a nossa expectativa positiva, face, digamos, aqui, porque houve aqui realmente uma mudança de atitude, também é verdade, também, se calhar, uma maior presença por parte do Presidente da Câmara, mas também é natural, que também está a iniciar o mandato, mas digamos que começamos aqui a ter algumas dúvidas quanto, digamos, à capacidade do Executivo para levar a cabo o seu projeto. E é verdade que nestes 11 meses, o único projeto que foi implementado, digamos, do programa eleitoral do PSD, tanto quanto é do meu conhecimento, foi a medida de oferta de manuais escolares. O PSD viabilizou,
com uma abstenção. O PSD não, o Movimento Independente Amaranto Somos Todos viabilizou com uma abstenção. No entanto, achando que essa medida, por exemplo, devia também aplicar-se aos alunos do privado. Quem anda no primeiro ciclo, no Colégio São Gonçalo, obviamente, se isto é uma medida para todos, independente da sua capacidade económica ou financeira, obviamente tem que integrar todos os alunos que estudam no Conselho, independentemente de estar no privado ou no público. E fizemos mais uma chega, ou um desafio, no sentido de, em 2015, no ano letivo 2015-2016, ser iniciada a criação de um banco de manuais escolares, que é para depois também darmos apoio àqueles que precisam no segundo, terceiro ciclo e secundário. E por fim, e depois há aqui mais duas situações em que começamos ainda a ter mais dúvidas e começamos aqui a duvidar, ou seja, começamos a duvidar se a coligação Afirmar Amarante quer ou não, em alguns projetos estruturantes, querer aqui ter aqui algum consenso. E eu falo aqui do projeto, da proposta de limitação da Reserva Ecológica Nacional, em que não houve qualquer discussão, nem com vereadores da oposição, nem com o Presidente de Junta. Portanto, ela foi aprovada, um bocado assim, entre aspas, à socapa. Aliás, a proposta é feita, o vereador do urbanismo não vai a essa reunião, o que também não é muito correto, porque também ela podia ser aprovada nesta reunião ou na reunião da semana ou na reunião seguinte. Portanto, não havia. Ela foi aprovada assim um pouco à pressa, um pouco à socapa, e isso preocupou-nos, e acho que deve preocupar todos os amarantinos, porque não é normal que um documento desses, que vai ser a base do PDM, e andámos todos a falar do PDM, que o PDM tem que ser revista, porque é inimigo do desenvolvimento, e a base do PDM é uma base que é aprovada, está aprovada, um dia deste é publicada na República, sem haver qualquer envolvimento da sociedade civil, e nomeadamente os partidos políticos, não é? Quer que eles tenham assento no Executivo, quer outros, e os Presidentes de Junta, que não foram achados em ouvir sem esta proposta. Isso, quanto a mim, é uma questão que também merece alguma reflexão. E por fim, esta semana tivemos a questão da reabilitação urbana, em que, mais uma vez, uma proposta que deve ser o mais consensual possível, porque é importante para Amarante, para o desenvolvimento de Amarante, e que chega à reunião de Câmara sem ter havido qualquer reunião com os vereadores da oposição, nem com o Presidente da Junta, tanto quanto eu sei, aqui da cidade, que também não foi envolvido no processo. Portanto, criaram-se uma equipa técnica, o vereador do urbanismo liderou este projeto, aparece como coordenador-geral, mas não há aqui nenhuma tentativa de conseguir aqui o maior consenso possível, porque é uma questão estratégica para Amarante e que merece, digamos, que seja definido um documento, nomeadamente a delimitação da área de realização urbana, que vá de encontro aos interesses de Amarante, dos amarantinos, e que seja o mais consensual possível. E eu tenho pena que tenha acontecido aquilo que aconteceu na última reunião de Câmara relativamente a essa matéria. Eventualmente nós podemos depois mais à frente falar mais em pormenor sobre isso, que eu também ainda gostaria de dizer mais alguma coisa sobre isso. Pois, mas só para eu perceber a posição, basicamente o que está a tentar dizer, ou o que quer dizer, é que gostava que houvesse mais diálogo antes das propostas chegarem às reuniões de Câmara. Obviamente, sobretudo aquelas propostas que são importantes para Amarante. Não é só para quem está, não é só para a própria PDM, importantíssimo, que foram duas matérias que foram tratadas de ânimo leve, exatamente, do PDM não, a questão da delimitação da Reserva Ecológica Nacional, que não foi discutida como devia ser. E essa delimitação da REN é a base do PDM. Portanto, depois de aprovada. É o pilar, no fundo. É o pilar. Muito bem, muito obrigada.